Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo? Mas antes que eu comece a conversar aqui, eu queria convidar você para se inscrever no meu canal. Se inscreve aí, ative o sininho, vai ser muito bom ter você aqui. E hoje o título é Estado Civil, Divorciada. Você, qual que é o teu estado civil? Hoje o meu mudou de casada para divorciada. E divorciada é quando teve algo feito num cartório, que teve um documento que comprovou que você já teve um vínculo com alguém. E no momento do divórcio, você fica intitulada como divorciada. Confesso para vocês que sou um pouco estranho ainda para mim dizer que eu sou divorciada, sendo que eu estou sozinha. O mais lógico seria eu dizer que eu sou solteira. Mas, pelas regras, eu sou divorciada. E você, conhece alguém divorciado? Conhece alguém que está no processo de divórcio? Se esse vídeo aqui for bom para você, você também pode enviar ele para outras pessoas. Hoje eu vou falar aqui sobre esperança. Como ter uma vida e por que estamos divorciados? Por que será, né, que Deus não fez algo para reconstruir esse relacionamento? Por que será que acabou? Toda a história tem dois lados. E todos os relacionamentos são feitos por duas ou mais pessoas. Eu digo mais pessoas quando o relacionamento é entre pais e filhos, por exemplo. Mas entre o casal é eu e o esposo. Entre eu e os meus filhos é outro relacionamento. E você? Como que você tem lidado com os seus relacionamentos? Será que você tem feito o seu melhor para esse relacionamento dar certo? Ou será que você já não está nem aí, está a ponto de largar o barco, como se diz? Eu não sei o que você está pensando, mas eu posso dizer por mim mesma que quando eu me casei, eu não queria me divorciar. Mas o relacionamento, como eu disse, é feito por duas pessoas. E aqui, uma das pessoas não quis mais. Então, eu vivo numa situação em que eu passei por um longo processo até eu compreender que Deus tem um plano para cada pessoa. E existem bênçãos que Deus quer dar para mim, que algumas pessoas vão ter que sair do meu lado. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Às vezes, Deus tem algo tão grande que algumas pessoas não podem participar da bênção. Então, Deus vai fazendo coisas na nossa vida e vai usando algumas relações, alguns relacionamentos para que a gente possa, sim, receber a bênção que Ele tem para nos dar. E isso eu digo em questão de cônjuge ou de amizades ou até de familiares. Pessoas que não podem receber uma bênção e elas acabam se afastando. Bom, lá na Bíblia existem vários textos para nos confortar e para nos mostrar que existe esperança após o divórcio. Existem coisas lindas após o divórcio. E está lá em Isaías, que diz assim: Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado, ó Deus, de toda a terra. Aqui, Deus está nos mostrando que Ele é o nosso marido. As pessoas podem até nos abandonar. Na Bíblia diz até que uma mãe pode esquecer de um filho, mas Deus jamais esquecerá dos seus filhinhos. Então, se você está se sentindo sozinha, abandonada, sofrida, saiba que Deus é o seu marido. E Ele não quer que você sinta vergonha. Ele não quer que você se sinta derrotada, humilhada. Não. Porque Ele está com você. E quem está com Ele, nova criatura é. Então descansa nele.
Muitas vezes eu entendo que nós nos sentimos sozinhas e a solidão é algo que machuca demais. Mas quando a gente entende que Deus nos prometeu que Ele estaria conosco em todos os dias da nossa vida, é porque Ele cumpre. Ele cumpre com todas as coisas. Ele usa palavras como essa, Ele usa pessoas no teu convívio, Ele usa músicas, Ele usa muitas coisas para lembrar que Ele está com você. E Ele realmente está. Outro verso está lá em Isaías também, que diz assim: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que o susterá. O que Deus quer dizer aqui? Que mesmo que você fique velhinha, Ele vai estar com você. Antes de você nascer, quando você estava na barriga da sua mãe, Ele já estava com você. É Deus quem nos sustenta. É Ele quem deve ser o sol da nossa vida. E o que acontece quando nós estamos no relacionamento? Aquela pessoa se torna o sol da nossa existência. E isso não pode acontecer. Deus tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. Não tem como a gente querer amar as pessoas se a gente não tem Deus em primeiro lugar no nosso coração. E quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós sim conseguimos amar ao próximo. Não se sinta só. Apenas creia e coloque Deus em primeiro lugar. Muitas vezes no divórcio, a gente quer colocar a pessoa que nos feriu, que nos deixou, que nos abandonou. Essa pessoa se torna o centro dos nossos pensamentos. Mas nós precisamos tomar uma posição e tomar uma decisão de seguir adiante, de vencer todos os obstáculos, crendo que Deus tem um propósito para todas as coisas e Ele, somente Ele, nos ama incondicionalmente. E isso tem que ser o suficiente na nossa vida. Outro verso também em Isaías que diz assim: Ele o fará em pedaços. Aqui vem um texto que nos mostra o porquê do divórcio. O porquê que nos divorciamos. Muitas vezes você já deve ter se perguntado: por quê? Por que acabou? Muitas vezes eu perguntei para Deus: por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Mas Deus tem uma explicação para isso. E diz lá em Isaías: Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco, que sirva para pregar brasas em uma lareira ou para tirar água da cisterna. Deus, Ele nos quebra, mas Ele tem o poder de nos reconstruir. Se algo foi quebrado na sua vida, se algo foi esmigalhado, você foi quebrada diante de um relacionamento que terminou, saiba que Deus é o oleiro e Ele é perfeito. Ele é especialista em moldar vasos e reconstruir histórias. Deus tem algo grande para a nossa vida, mas para isso a gente precisa estar ali, disposta. Antes da gente querer salvar um relacionamento que se foi, Deus quer que a gente procure a nossa salvação. Deus quer que nós sejamos salvas. E se nós estamos com o olhar somente em uma pessoa e esquecendo que existe graça, existe uma graça sobre nós que Deus nos dá todos os dias. E essa graça vem dele. É Deus quem nos dá todas as coisas. Não podemos fixar os nossos olhos em pessoas, em relacionamentos que Deus já está fazendo a parte dele. E sabe o porquê do divórcio? Porque as pessoas endurecem o coração. Endurecem o coração ao ponto de achar que aquela é a melhor saída. Só que a gente não pode ficar querendo curar as outras pessoas das lacunas que estão abertas na vida delas. Eu não sei qual foi a situação do seu divórcio. Eu não sei se você está pensando no divórcio, se acha que essa é a melhor solução. Mas eu tenho um conselho para dar. Peça sabedoria para Deus. Sabedoria, pois Ele dá e dá com abundância. Deus, Ele não é um Deus que aprova as pessoas se divorciarem. Ele é um Deus de restauração. Mas quando chega num ponto de acabou, creia que Ele tem um propósito além da sua dor.
e Ele também sofre com você. Não pense que Deus está olhando para a sua dor e está achando lindo. Não. Deus sofre com você, mas Ele compreende que nesse jardim, onde foi arrancado muitas flores, Ele está semeando coisas novas e ali vai florescer algo novo e você vai se surpreender com o que Deus tem para você. Outro verso bíblico, o último, que está lá em Filipenses, que diz assim: esse é o propósito, gente. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que a gente tem que fazer. É olhando para frente, é olhando para o alvo, e o alvo é Cristo. Pense que Deus tem planos para a sua vida e que muitas bênçãos vão chegar, mas pessoas terão que ficar longe. Não vão poder desfrutar dessas bênçãos com você. E tudo que vivemos é aprendizado, é crescimento. Eu não sei quando Deus vai me dar o meu próximo marido, mas eu creio que Ele está usando este tempo para me curar e para eu procurar a minha salvação. Porque talvez hoje, se eu estivesse num relacionamento, eu estaria tão fixada em outra pessoa que eu estaria esquecendo de Cristo. E isso é muito fácil de acontecer. Então a gente precisa se preparar, se alimentar da palavra de Deus e assim compreender que Ele tem algo bom, perfeito e agradável. Porque Deus é assim, Ele é perfeito e Ele quer que você seja feliz. Ele não quer que você fique entrando em relacionamentos que não vão ajudar a você a encontrar a Cristo. Ele quer que você encontre pessoas que te elevem, que te ajudem. E assim você também vai estar se preparando para ajudar esta pessoa a encontrar Jesus, a entender esse amor que Deus tem por nós. Está certo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.